Glória a Deus, irmãos. Vamos trazer aqui uma palavra de Deus sobre o Evangelho segundo João. Nós vamos juntar aqui as informações para transmitir o que há de melhor. O Evangelho segundo João, o autor é João, o discípulo amado, composto de 21 capítulos, 879 versículos. A data, ela diverge na visão de vários autores. Pode ter sido entre 69 e 90. Também ela pode estar entre 80 e 100 depois de Cristo. Então, diverge. O tema: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Nós vemos aqui que o destinatário para comunidades espalhadas na Ásia Menor. O lugar de onde se escreveu era Éfeso, onde esteve os últimos anos o discípulo amado João. João foi chamado com aproximadamente 25 anos de idade para ser discípulo. Está com o Senhor no seu ministério. Sua mãe era Salomé. Marcos 16:40, João 19:25. João foi exilado na ilha de Patmos sob o governo de Domiciano. Todo o Novo Testamento já estava pronto quando João escreveu este livro. Daí então alguns gostarem de entender a sua colocação entre 80 e 100, quando todo o resto já estava pronto, todos os outros 3 evangelhos, todo o Novo Testamento já estava pronto. João é considerado o mais valioso de todos os livros do Novo Testamento. É chamado de o olho da águia. Em emblemas, os 4 evangelhos seriam Mateus, o leão; Jesus, o Messias, o leão da tribo de Judá; Marcos, o homem, é o ser humano simples, é um evangelho com poucos detalhes; Lucas, o boi, o sacrifício universal, o servidor dos homens; e João seria a águia, o olhar diretamente para o sol. João olha diretamente para os mistérios e as verdades eternas. Por isso é chamado olho de águia. Então, vemos assim algo importante no Evangelho que João escreveu de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho chamado de Evangelho diferente porque em João não se menciona o nascimento de Jesus, nem o seu batismo, nem sua tentação, nada da ceia, da última ceia, nada do Getsemane, nada sobre a ascensão. Não fala sobre expulsar demônios de pessoas possessas. Não fala nenhuma parábola. O que ocupa muito espaço são os discursos de Jesus nos poucos milagres. Vida e ministério de Jesus são diferentes neste evangelho. João aparece pregando no mesmo tempo que Jesus Cristo estava pregando, né? Isso está escrito em João 3, versículos 22 ao 30. O cenário dos
do ministério de Jesus aqui é Jerusalém, Judéia, né? E nos outros geralmente é Galileia. A passagem sobre quantas vezes quis vos reunir teus filhos em Mateus 23 e 37, Lucas 13 e 34, só era possível ser verdade se estes versículos, como João proclamou, né, o cenário como ele montou. João diz que Jesus esteve em Jerusalém por algum tempo, né, por alguns meses. Ou os outros acreditam que Jesus foi só uma vez em Jerusalém, ou que teria talvez visitado, né, por hipótese, várias vezes. Capítulo 10 de João, Jesus, a partir daqui, teria demorado meses em Jerusalém, do inverno da festa da dedicação até a primavera da Páscoa, né? Então, veja que mostra Jesus demorando um tanto em Jerusalém. Eusébio, 300 a.C., diz que estudiosos acreditam na sua época pontos que explicam as diferenças entre Mateus, prega para os hebreus, em linguagem hebraica, né? Depois Marcos e Lucas publicaram seu evangelho, e João continuava agora pregando ainda oralmente, né? É uma posição aqui dos historiadores. Teses que desfaz toda a contradição entre os evangelhos. Nos 3 evangelhos há uma Páscoa. O ministério de Jesus seria de 1 ano. Em João houve 3 Páscoas, o ministério de Jesus seria de 3 anos. Né? Interessante essa posição dos historiadores. Alguns intérpretes do calendário dizem que através de jogos de palavras, os 3 evangelhos colocam a crucificação no próprio dia da Páscoa. E João coloca um dia antes, né? Seria na sexta-feira, porque o sábado não podia se fazer nenhum serviço. São posições, dependendo de como você lê, de como você coloca, de como você interpreta os textos e o tempo em que eles acontecem. Jesus é real e João tenta passar isso da ideia grega de 2 mundos, a realidade e a sombra, né? Para a única realidade de Jesus encarnado, o Filho de Deus como homem, Deus conosco, né? O grego real é aletinos, aletes, ou aletheia, a verdade, né? Aletes é verdade. Traduzido como aletinos verdadeiros, né? João fala dos milagres de Jesus, sinais semeiam. Em João, a ausência da compaixão em outros evangelhos, né? Sim, cada milagre Jesus tinha compaixão e tal, mas nesse não. Em João, ele demonstra a glória de Cristo. João 2,11, João 9,3. Então, os milagres aqui é motivo de glorificação. Clemente de Alexandria, aproximadamente 230 depois de Cristo. Os evangelhos contêm as genealogias com base nas pregações de Pedro foram escritos. João considerou que já não era mais necessário e resolveu escrever
um evangelho completamente espiritual, né? As heresias na igreja, em Atos 19, 1 a 7, prova que muito se deu ênfase a João Batista, querendo elevar-se acima de Jesus, né? Alguns apresentam o testemunho de João como importante demais para autenticar ou não Jesus Cristo e seu ministério. João mostra Jesus criador e encarnado, João capítulo 1. Se não acreditar nisso, é anticristo. 1 João 4,3. O docentismo grego, do grego dokein, que quer dizer parece, Jesus apenas parecia ser um homem, né? Então nega a humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo é indignação. João 2,15, o seu cansaço e sede, aqui João 4, 6 e 7, João 19, 28, né? Jesus chorou. Então, mostra a humanidade de Cristo. A deidade de Cristo. João 8 e 58, antes que Abraão existisse, eu sou. O autor do Evangelho de João é João, filho de Zebedeu, mãe de Salomé, discípulo amado. As 4 referências sobre isso: João 13, 25, 13, 23 ao 25, João 19, 25 ao 27, João 2 e 4, João 21 e 20, são as referências sobre isso. E alguns apóstolos, João, o apóstolo, falou, e João, o ancião, escreveu. A epístola de João, o ancião, a senhora eleita, o presbítero, ao amado Gaio, né? Que alguns querem dizer que poderia ter tido 2 João, né? Alguns historiadores. Porém, alguns também querem acreditar que é uma forma poética de se referir a João como uma pessoa que tinha 2 personalidades extraordinárias, que era o ancião de Éfeso, o bispo, e aquele apóstolo amado de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Em breve, o 1º capítulo do Evangelho segundo João. Amém.